Ok, boa noite a todos mais uma vez. Podem confirmar no chat se vocês conseguem me ouvir bem, por favor? Ok, boa. Vamos então começar. Nós ontem, antes disso, deixe-me só mandar aqui uma mensagem no grupo. Ver se está tudo conforme. Hum, ok. Hum, Deixa-me aqui desativar o whiteboard. Alguém está aqui a escrever no whiteboard e está aqui a fazer anotações. Bem, a todos, boa noite mais uma vez. Vamos começar a nossa Masterclass. Agora consigo ver os vossos comentários. Ok, perfeito. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lopo Santos. Eu sou educador financeiro e consultor de investimentos. Caminho de 2 anos. Sou investidor há mais de 5 anos, por título pessoal, e há coisa de 2 anos criei a Renda Passiva, que é uma página e agora também um canal no YouTube e que brevemente também vai ser um blog, né? Estou já aqui a vos informar, mas depois daqui a nada vou informar a todo mundo. Meu nome é Lopo Santos, sou educador financeiro, apaixonado por falar de finanças pessoais, apaixonado por falar de finanças na perspectiva de investimento, mas também apaixonado por falar de finanças de uma perspectiva geral. E muito do conteúdo que nós temos estado a criar a nível da página é, por um lado, ajudar as pessoas a aprenderem a investir e a multiplicar o seu capital e aprenderem a viver de renda passiva, a investir o seu dinheiro para no futuro poderem viver dos juros, dos dividendos e dos ganhos de capital que possam surgir dos investimentos. Isto é parte do nosso conteúdo, cerca de 70% do nosso conteúdo é essencialmente educação financeira, é essencialmente investimento. Contudo, existe 30% do nosso conteúdo que está relacionado à educação financeira, que tem a ver com literacia financeira. E a literacia financeira parte do princípio ou do pressuposto de que os utilizadores do sistema financeiro tenham a capacidade de compreender os produtos financeiros, estamos a falar de depósitos a prazo, estamos a falar de créditos, estamos a falar do próprio sistema financeiro geral, consigam entender os serviços que são postos à sua disposição e possam tirar o maior proveito disso. Então, nesta senda, eu decidi falar sobre o crédito habitacional do BNA, né, que é o protocolo ou crédito bonificado do BNA, a pedido de muita gente. Então, espero que vocês gostem da apresentação. No final da apresentação, vão ter a oportunidade de fazer questionamento e vamos tirar aqui uma dúvida. Disclosure. Tudo que eu vou falar aqui, a nível do crédito habitacional, é a minha opinião relativamente ao crédito e é a análise que eu fiz relativamente ao crédito. Toda a outra informação, tudo que eu vou dizer aqui relativamente ao crédito habitacional, vocês podem confirmar esta informação nos instrutivo, no aviso 9 que o BNA emitiu e podem também confirmar esta informação na ficha técnica do vosso banco. E depois, aquilo que é a minha opinião, no final eu vou dar sobre comprar versus arrendar. Eu sei que tem sido um tópico muito comum nas nossas mesas, entre amigos e familiares, se vale a pena comprar ou vale a pena arrendar. E eu, no final, depois de falar do crédito habitacional, vou dar aqui a minha análise na perspectiva financeira e a minha análise na perspectiva psicológica ou social. E depois vou deixar aqui vocês decidirem se vale a pena ou não comprar ou arrendar uma casa em Angola. Então, crédito habitacional, aviso 9. O que é que é?
No ano passado, o BNA emitiu um aviso, denominado Aviso 9/2022, em que, neste aviso, o BNA criou, podíamos aqui dizer, um protocolo, um instrutivo vinculativo, a orientar os bancos a concederem créditos habitacionais. Para quem vive em Luanda, ou quem conhece a realidade de Luanda, sabe muito bem que a questão do crédito é um problema. Primeiro, porque não existem projetos habitacionais acessíveis para todo mundo. E segundo, porque ainda é um dilema a autoconstrução, ou ainda é um dilema o jovem ou toda a população em geral conseguir uma casa com meios próprios. E a casa própria acabou por virar um sonho. Por isso é que em alguns países, e nós também aqui, acabamos por pegar esta denominação, sonho da casa própria. E é que a casa própria começou mesmo a ser um sonho. Então, nesta perspectiva, o BNA emitiu um aviso novo, um protocolo vinculativo, que obriga os bancos a considerem créditos habitacionais com certas particularidades. Todos os bancos hoje oferecem créditos habitacionais, têm o seu protocolo para oferecerem créditos habitacionais. E cada um tem as suas regras. O que o BNA fez é, os bancos são obrigados a apresentar uma reserva, que é chamada de reservas obrigatórias no Banco Nacional. O que o BNA permitiu os bancos é, da vossa reserva, são obrigados a colocar aqui no BNA, eu vos dou a oportunidade de considerem crédito à população. E o BNA criou um instrutivo que dita os parâmetros deste crédito habitacional. O crédito, eu meti, né, a título sugestivo de crédito habitacional BNA, mas quem concede o crédito não é o BNA. Cada um dos bancos, que são chamados bancos de importância sistêmicas, que é um nome bonito para dizer os maiores bancos do país, os maiores bancos, BAE, BIC, BFA, estão impelidos, estão obrigados, a nível desse aviso novo, a considerem créditos com particularidades mais, eu diria, menos onerosa que os créditos atuais. Eu já vou explicar por quê. Então, e este crédito que nós vamos falar, que na realidade é chamado, alguns bancos chamam de crédito habitacional aviso novo, outros chamam de crédito com taxa bonificada de juros, e cada um dá o seu nome. Mas a questão é que é um protocolo que vem, um instrutivo que vem do aviso 9, que obriga os bancos a considerem um crédito, que é chamado de crédito habitacional. Quais são os critérios que foram definidos neste aviso que os bancos estão obrigados a conceder? Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, então, no âmbito do aviso 9, todos os bancos, todos os maiores bancos, são obrigados a considerem créditos até o limite máximo de 50 milhões para quando existe apenas um mutuário ou uma única pessoa que está a solicitar o crédito, ou até 100 milhões de kwanzas quando são duas pessoas a solicitarem um crédito. Estamos aqui a falar de casais, né? Que casaram em comunhão de bens ou comunhão de adquiridos, podem se unir e, através dos seus rendimentos, solicitar um crédito habitacional até esse limite. Este aviso 9 abrange o crédito habitacional concedido após a entrada deste aviso, permite também, abrange a aquisição da habitação própria, que são, ou seja, o crédito é para habitação de residência própria, não serve para comprar uma casa, para comprar um armazém ou para construir uma habitação com finalidade comercial. Serve unicamente para aquisição de habitação própria. E também é aplicável aos imóveis construídos após 2012 e que estejam atrelados a um promotor de projeto habitacional. Ou seja, se o projeto Cajueiro, o projeto Boa Vida, ou se algum condomínio tiver imóvel que foi construído após 2012, estes imóveis podem ser adquiridos no âmbito deste crédito habitacional do aviso 9. E o aviso 9 estabelece também a possibilidade que a abrangência deste crédito, para aquelas pessoas que já tenham um crédito
em algum banco, imagina eu tenho o meu crédito habitacional com o banco A, com o banco B, com o banco C, esta aviso 9 vem dar a possibilidade de aqueles que já têm um crédito negociar com o seu banco ou reestruturar o crédito a uma condição mais acessível. E eu já vou explicar porque é que essa condição é um bocadinho mais acessível. Então, antes de eu entrar na condição mais acessível, quais são os requisitos que nós devemos apresentar ao banco, à checklist de informação, para solicitar um crédito? Para solicitar o crédito no âmbito do aviso 9 do BNA, o crédito habitacional, nós temos que dirigir ao nosso banco, seja ele qual for, Banco BAE, Banco BIC, Banco Sol também, acho, e Standard Bank, o que for. Normalmente o que os bancos solicitam é uma carta de solicitação de crédito, documento de identificação, declaração de consignação de salários, atestado de residência, recibo dos 3 últimos salários, relatório de avaliação do imóvel a adquirir, ou seja, se eu quiser comprar um imóvel no Nova Vida, eu preciso trazer um relatório de avaliação do imóvel, isso durante o processo, vai se submeter o processo, depois durante o processo, o banco quer uma avaliação independente de quanto está avaliado o imóvel, independentemente do quanto tu vais pagar pelo imóvel. Eu posso comprar o imóvel no Nova Vida ou no Quilamba a 50 milhões, ou 100 milhões. Entretanto, o banco quer uma garantia, um relatório de avaliação de imóvel, de um perito avaliador de imóvel certificado junto da Comissão de Mercado de Capitais, que atesta efetivamente que aquele imóvel está avaliado ao preço que se deseja adquirir. Por isso é que tem que ter um relatório de avaliação de imóvel, porque o imóvel servirá de garantia do crédito. Depois tem que apresentar um contrato de promessa, que vai rubricar com o proprietário, aquele que quer vender, e depois o proprietário tem que passar uma declaração de cessão da posição contratual, né? Que é, na verdade, dizer que o imóvel fica, pronto, vai ficar à disposição do banco ou daquele que vai adquirir. E depois também tem que apresentar uma certidão de registro predial atualizado com desanexação. Isto o que é? Isto é, um condomínio, normalmente tem o título de propriedade do condomínio todo, mas dentro de um condomínio podem ter várias casas. É preciso ter uma certidão de registro predial atualizada, isto no cartório do registro predial, desanexado, ou seja, o imóvel está desanexado à estrutura, uma certidão própria, não unicamente do imóvel. Boa. Boa. Aqui o nosso companheiro, nem sabia que estava aqui, Daniel Sapateiro, o nosso economista, disse aqui são 8 bancos de importância sistêmica. Muito bem visto. Olá, Neuza. Então, estas são as informações que nós temos, checklist de informação que nós temos que apresentar para solicitar o crédito habitacional. Agora, qual é o custo deste crédito e por que que este crédito é mais vantajoso comparado com os outros créditos? Para quem quiser pedir um crédito habitacional, esta é a melhor via, que é o aviso 9, do que outros créditos. Isto por quê? Primeiro, porque o BNA criou regras claras que permitem que este crédito seja menos oneroso para aqueles que vão solicitar. Primeiro, definiu que as taxas de juros e comissões que os bancos vão cobrar no âmbito do aviso 9, meteu aqui uma baliza de valores máximos que os bancos não podem ultrapassar, de comissões e taxas de juros, mas os bancos têm a faculdade de aplicar taxas menores, que eu não creio que vão fazer, né? Mas tem essa faculdade de aplicar menores, mas meteu aqui um limite máximo. Segundo, o BNA definiu, no âmbito do aviso 9, que as comissões cobradas no momento da concessão de crédito não podem exceder a 1% do valor total do crédito a conceder. Quem conhece ou que já leu algum instrutivo, alguma ficha técnica de algum crédito habitacional, há de ver que as comissões variam, podem ser 2%, 3%, mas o Banco BNA estabeleceu que não pode exceder 1%. Depois disse que durante a vigência do crédito não podem ser cobradas outras comissões
e esta aqui a parte é interessante, exceto o caso de reestruturação ou extensão do prazo, que pode estar até o limite máximo de 0,5. Por quê? Quem já teve algum crédito sabe que sempre que o banco desconta a prestação mensal, é descontado uma comissão chamada de comissão de gestão do crédito. O BNA diz, olha, vocês vão conceder o empréstimo, porque no final isto parece ser um dinheiro que devia estar sob tutela do BNA, porque os bancos vão conceder, são parte daquilo que é a reserva obrigatória, o BNA está a permitir, em vez das reservas obrigatórias estarem aqui, no BNA, concedam às pessoas. Então, os bancos não podem, no âmbito deste crédito, cobrar comissões de gestão ou comissões durante o processo do crédito. E outra particularidade, que eu acho aqui muito interessante e para quem saber usar, vai tirar aqui alguma vantagem, tem a ver com o fato de não ser cobrada comissões de pagamento antecipado. Isto é o que é, Lô? Se eu tiver um crédito com o BAE, um crédito BAE, um crédito no BFA, normal, e eu, no meio do crédito, conseguir o dinheiro e quiser pagar o crédito na totalidade. Olha, não quero mais ter dívida com o banco, quero ver o saldo da minha dívida e quero pagar. Em qualquer crédito, e vocês podem desafiar-me aqui, podem ver qualquer ficha técnica de qualquer crédito, o pagamento antecipado tem comissões. Normalmente os bancos cobram uma comissão de pagamento antecipado. Isto por quê? Para te penalizar. Por quê? Porque se eu tenho um crédito de 10 milhões por 2 anos, depois de 1 ano, e eu quiser pagar o crédito, eu não vou pagar 5 milhões, eu vou pagar o remanescente da dívida. Eu não pago os juros futuros, eu só pago o capital em dívida. Então, os bancos, como vivem de crédito, ou deveriam viver de crédito, porque, infelizmente, grande parte do lucro da nossa banca deriva do investimento em títulos do Tesouro e operações cambiais, mas, em outras paragens, os bancos vivem de créditos. E o banco, normalmente, procura penalizar aquele que pediu um crédito e agora não quer mais, por isso é que cobra estas comissões de pagamentos antecipados. Mas o BNA diz, no âmbito deste aviso 9, que não podem ser cobradas comissões em caso de pagamento antecipado. O que eu acho aqui muito interessante, alguém pode solicitar o crédito no âmbito do aviso 9, comprar a casa e depois, se a sua situação financeira melhorar, pode amortizar em menos tempo. Ou seja, eu posso pedir um crédito de 25 anos e em 12 anos mudar de ideia e pagar. Está sempre a pagar um pouco a mais daquilo que é possível. E depois, o melhor de tudo é que o BNA estabeleceu que as taxas de juros máxima a aplicar no âmbito do crédito habitacional é de 7% ao ano, o que é um grande contraste aqui a nível da nossa indústria. Por quê? Porque se nós olharmos, trouxe aqui alguns bancos como referência, eu tenho aqui, eu até por acaso vamos ainda nos concentrar na imagem, eu fiz uma publicação em abril de 2022, data próxima da aprovação do aviso 9, para explicar por que os bancos, por que o BNA teve essa intenção. Por acaso, a Luibor, que é a taxa de referência do mercado interbancário, nem vou entrar nisso, não interessa, mas a questão é que muitos dos bancos, no âmbito daquilo que são os créditos habitacional, o crédito habitacional do Banco Atlântico, o crédito habitacional do BAE, o crédito habitacional do BIC, do BFA, já tem taxas definidas. A taxa que o Banco Atlântico cobra para um crédito habitacional fora do aviso 9 é a Luibor de 1 mês mais um spread de 7,5%. Isto para dizer o quê? Que se eu contrair um crédito habitacional normal fora deste aviso 9, no Banco Atlântico, a minha taxa de juros é variável, não é uma taxa de juros fixa. Por quê? Porque tem aqui um indexador, que é a Luibor mês. A Luibor, repito, é a taxa de referência do mercado interbancário, né? E ela varia de mês a mês, de dia a dia, ela varia. Então, na Luibor do mês, mais um spread, mais 7,5% é a taxa. Mas para complicar, não quero te meter aqui na Luibor, mas a ideia é, em abril de 2022, para contraires um crédito no Banco Atlântico,
tu tinhas que pagar uma taxa de juros de 25%. No BAI, 23%. No BIC, 22%. E no BFA, que era uma das mais baixas do mercado, tínhamos uma taxa de juro de 19%. E o Banco Nacional estabeleceu que no âmbito do aviso 9, a taxa de juros deve ser apenas de 7%, o que é um grande contraste com aquilo que nós temos hoje no mercado. Após a Libor tem estado a baixar, estamos a verificar uma redução significativa nas taxas de juros, né, por conta da baixa da inflação e muitos outros fatores. Após a Libor está muito mais baixa. Este contraste temos aqui à direita, foi em abril. Hoje, considerando, e eu tive que atualizar os números, considerando a Libor, né, de um mês, de 12 meses ou de um mês, hoje a taxa de juros se eu contrair um crédito normal, é 18% no Atlântico, 13% no BAI, 14% no BIC, 19% no BFA e 7% no BNA. E a questão do BNA é que a taxa é fixa, ou seja, se eu contrair um crédito durante 25 anos, que é o limite máximo no âmbito do aviso 9, eu tenho 25 anos para amortizar este crédito e não varia, ok? Então, acaba por ser uma garantia para quem vai solicitar o crédito. Logo, então, se eu solicitar um crédito, quanto é que eu vou pagar? E vamos entrar na pergunta. Se isto é tão benéfico, vale a pena ou não? Depende. Depende e vamos refletir juntos na situação de cada um. Primeiro aspecto aqui a ter em conta. Se eu solicitar, analisando aqui a nossa imagem à direita, acho que no vosso lado não sei se está à esquerda ou está à direita, no meu lado está à direita, um crédito no âmbito do aviso 9 de 5 milhões, eu vou pagar uma prestação mensal de 35 milhões, eu vou explicar como chegamos a esse número, e por acaso quem está a fazer parte desta masterclass, eu vou partilhar um ficheiro em Excel, onde vocês vão ver que tem lá um simulador, onde vocês podem simular a prestação mensal a pagar no âmbito deste crédito habitacional e de qualquer crédito, também podem manipular aí as taxas de juros. Se eu pedir um crédito de 5 milhões, eu vou pagar mensalmente 35 milhões, aqui é considerando os 25 anos, ou as 300 prestações. Eu vou devolver ao banco, que é o total da operação, cerca de 10 milhões. Se eu pedir 10 milhões, vou devolver 21 milhões ao banco. Isto no valor total. Se eu pedir 25 milhões, vou devolver durante 25 anos 53 milhões. Se eu pedir 50 milhões, vou devolver 100 e tal milhões. Se eu pedir 100 milhões, vou devolver 212 milhões. Isto para dizer aqui que quem vai pedir este crédito tem que ter em conta que se só pagar a prestação mensal do crédito durante os 25 anos, o valor a reembolsar será o dobro do valor do imóvel. Ou seja, se eu quiser comprar um imóvel de 25 milhões, eu tenho que estar consciente que eu poderei pagar 53 milhões. Isso se, e somente se, né, como uma condição de matemática, se eu não fazer um pagamento antecipado, porque eu tenho a faculdade de fazer pagamentos antecipados e amortizar mais rápido o valor da dívida e, consequentemente, o valor da prestação mensal, porque a prestação mensal incide sempre sobre o valor da dívida. Okay? Então, logo, vale a pena ou não? Porque, pronto, vou ter que pagar o dobro. Agora, diz-me tu se vale a pena ou não. Então, este é o aviso este é o aviso do BNA. É a melhor opção de crédito, na minha perspectiva, para quem quer contrair um crédito habitacional, comparando com qualquer coisa que nós temos na banca comercial, é o melhor. Tem a taxa de juro mais baixa, tem uma taxa de juro fixa, tem comissões mais baixas, o banco, no processo de solicitação de crédito, não pode cobrar comissão acima de 1% e não tem comissão de gestão do crédito, é um crédito espetacular, com taxas de juros muito baixas, ainda não é níveis da Europa. Mas agora a questão é a minha mente de investidor começa aqui pronto, entrar em palpites, não se obedece se vale a pena ou não pagar um crédito durante 25 anos. Vamos, então, para analisarmos aqui se vale a pena ou não comprar uma casa no âmbito do crédito habitacional, precisamos refletir primeiro
Deixa-me ver aqui, estou a receber constante mensagens, se alguém que não está a conseguir ter acesso. Não, nada grave, está tudo ok. Então, antes de refletirmos se vale a pena ou não o crédito habitacional, nós temos que primeiro refletir se vale a pena ou não comprar ou arrendar uma casa, que é aqui a nossa segunda pergunta, e vamos discutir essa tese juntos, se vale a pena ou não comprar uma casa. Eu vou dar a minha opinião, vocês vão refletir, no final podemos ter aqui um momento de perguntas e respostas e também ver outras opiniões. Para responder essa pergunta, se vale a pena comprar ou não uma casa, comprar ou arrendar uma casa, nós temos que olhar para duas perspectivas. Por quê? Porque existe uma perspectiva meramente financeira, se vale a pena ou não comprar, e existe uma outra perspectiva que é psicológica. E nós também vamos abordar sobre isto. Primeiro, olhando para a perspectiva financeira, que é a mais fácil de ver se vale a pena ou não comprar ou arrendar uma casa. Na perspectiva financeira, e eu aqui vou-vos levar no Excel, por isso aqui isto é uma masterclass, tínhamos que ter aqui giz ou marcadores e quadros brancos para poder dar aqui uma aula conforme deve ser. Vamos olhar então para a perspectiva financeira. Para olhar para a perspectiva financeira, nós precisamos ter em conta duas coisas. Primeiro, o valor do imóvel que nós queremos comprar, se ele está sobreavaliado, ou seja, está um preço muito alto, ou está subavaliado, está um preço abaixo do racional, do que faz sentido. E depois temos que ver o valor do arrendamento do imóvel semelhante. Então, nós aqui fazemos as contas, se faz sentido. Eu gosto muito do meu padrinho de casamento, lembro-me de termos uma conversa, estávamos a falar de alguma coisa, se vale a pena ou não, e ele disse, temos que pôr isto no papel. Lápis e papel é a melhor forma de ver se uma coisa na perspectiva financeira vale a pena ou não. E esse deve ser sempre a nossa perspectiva. Para ver qualquer perspectiva financeira, lápis e papel, vamos aqui ver se vale a pena ou não. A minha opinião, e já meti aqui negrito, é, na perspectiva financeira, comprar uma casa por meio de um crédito só faz sentido se a prestação mensal do crédito for inferior ou igual ao valor mensal do arrendamento do imóvel semelhante. Eu vou provar aqui a minha tese se vale a pena ou não, na perspectiva meramente financeira. E para isso, eu vos convido a darmos aqui uma passagem pelo nosso whiteboard, aqui pelo meu Excel. Deixa eu ver o que é que vocês estão aqui a dizer. Ok, Landeu aqui a explicar. A Libor, ok. Ok. Taxa de juros do mercado interbancário. Aqui a Natisnara diz que estes números são assustadores. Calma, vamos já encontrar uma solução. Bom, então vamos olhar aqui para, confirmem por favor nos comentários que vocês conseguem ver o Excel. Vou aumentar aqui, dar um número razoável. Deixa-me desligar aqui o WhatsApp, que está aqui a nos incomodar. Ok. Conseguem ver. Muito obrigado, Romário. Isidro, muito obrigado. E Natisnara. Ok. Então, vamos aqui analisar dois casos. Lembra-me que eu disse, na perspectiva financeira, comprar uma casa por meio de um crédito só faz sentido se o valor mensal da prestação mensal for inferior ao valor do arrendamento. Antes de olharmos aqui o caso, vamos analisar o caso Quilamba, caso Interlano, podemos analisar qualquer caso. Eu vou mostrar aqui o que eu queria mostrar, esqueci-me, mas vou mostrar aqui só para termos uma ideia do que é a questão. Temos aqui a Libor. A Libor vocês podem encontrar no site do BNA. Normalmente vocês devem ter visto essa informação. Lá podem ver a Libor. E queria aqui fazer uma simulação. Este é o simulador que vocês vão receber. Eu vou mandar para todos que se inscreveram, quando vão lá fazer a manipulação. Lembram do caso que nós falamos de um crédito de 5 milhões? Vocês podem vir aqui e colocar 5 milhões. Chama aqui pegar e já fazer aqui um quiz. E podem basicamente simular 5 milhões de mute overall. Vou tirar, só meter em mute, ok? Depois eu posso desativar outra vez. Então, lembrem que eu disse,
no caso dos 5 milhões, quem pedir um crédito de 5 milhões vai ter que pagar 10 milhões. Então, este é o simulador que vocês vão receber. Põe aqui o valor do crédito, põe aqui o número da prestação. Ele já está linkado com os 7% do BNA e vocês conseguem ver uma simulação. Então, um crédito de 5 milhões, eu vou pagar mensalmente 35 mil kwanzas e no valor global, durante no final, que é vezes os 300 meses, este montante vezes as 300 prestações são os 10 milhões que vamos receber. Ok, então isto para dizer o quê? Imagina que eu quero comprar um crédito quero solicitar um crédito de 30 milhões, não, 50 milhões que é o limite máximo. Então um crédito de 50 milhões no âmbito do aviso 9, o valor a pagar mensalmente são 353 mil kwanzas e no final final de 25 anos são 100 e tal mil. Isto se fosse no BNA. Se fosse no BFA, um crédito de 50 milhões, a prestação mensal seria 798 mil. Se fosse no BIC, seria 661. Se fosse no BAE, que é o banco na qual eu sou sócio, né, juntamente com Luís Leles e Mário Palhares, teríamos que pagar 586 mil kwanzas e no Banco Atlântico teríamos que pagar 700. Então, como podem facilmente ver, o crédito no âmbito do BNA é extremamente mais baixo, quase que às vezes a metade, né, no caso, se for comparado com o Atlântico, a metade da prestação. Vocês vão receber isso e vão poder manipular. Pus aqui também a checklist, vocês também vão poder ver, poder também aqui mas vamos aqui no nosso caso analisar, para responder aqui a nossa pergunta se vale a pena ou não comprar ou arrendar. Vamos analisar o caso Quilamba. Imagina aqui o caso Quilamba, usa uma casa, um trespasse, não diria até um trespasse, comprar chama de trespasse na totalidade, comprar um imóvel no Quilamba totalmente pago, vai nos rondar aí de 27, 28 a 30 milhões. Vamos considerar 30 milhões aqui para o nosso exemplo. Ok. 30 milhões aqui para o nosso exemplo. Okay? Então, pensa no seguinte. Então, comprar um imóvel no Quilamba daria este valor aqui no nosso. E acompanha aqui o raciocínio para ver se vale a pena ou não. Seria 30 milhões. Então, quanto é que, se eu pedir um crédito de 30 milhões, eu terei que pagar? Vamos aqui na nossa tabela Price e vamos ver qual é a prestação. Tenho aqui, coloco meus 30 milhões para simular. Se eu pedir um crédito de 30 milhões, vou ter que pagar 212 mil kwanzas. Então, a minha prestação mensal vai ser vamos aqui puxar essa tabela Price. Depois, no final, podem me perguntar porque é a tabela Price. Temos que ter aqui uma aula de cálculos financeiros sobre o sistema de amortização de crédito. Mas, um crédito de 30 milhões, a prestação mensal a pagar seria 212 milhões. O que, durante os 25 anos, né, 12 meses vezes 25, estaríamos a falar de 63 milhões a pagar. Ok? O que quer dizer que, se eu pedir um crédito no âmbito do aviso 9, eu vou pagar mensalmente, vou ter a minha casa do Quilamba, uma casa avaliada a 30 milhões, vou pagar durante 25 anos cerca de 63 milhões, que até para a minha análise nem sequer é relevante. Depois vamos ver aqui. Podemos deixar para aí, para analisar aqui isto depois. Então, daqui a 25 anos, o que é que eu vou ter? Eu terei pago 63 milhões, o dinheiro foi, mas terei um imóvel avaliado a 30 milhões. Vocês até podem argumentar comigo, dizer, não, logo, o imóvel valoriza. Temos até chegar a essa discussão, também podemos meter aqui no nosso pressuposto, mas um imóvel valoriza 8% ao ano até um limite máximo que já não avança, né? E pode não avançar muito, ou pode degredir, né? A depender do projeto. Então, daqui a 25 anos, eu terei um imóvel de 30 milhões. Qual seria a alternativa? Estamos aqui a falar da alternativa de comprar, só na perspectiva financeira. Agora, vamos olhar para arrendar também na perspectiva financeira. O mesmo imóvel
Se for arrendado no Quilamba, vocês devem saber, qualquer um pode pesquisar, um imóvel, nós podemos arrendar no Quilamba 100 mil kwanzas. Seria aqui a nossa renda mensal, ok? Então, vamos perguntar sobre comprar versus arrendar. Se eu tenho a possibilidade, e aqui é a mente de investidor que entra, se eu tenho a possibilidade de solicitar um crédito de 30 milhões, pagar 212, que até não é muito valor, quer dizer que eu tenho a possibilidade de todo mês no meu orçamento tirar durante os próximos 25 anos 212. E se a solução passar por viver na mesma casa, pagar 100 mil kwanzas, que é o arrendamento, e pegar a diferença e investir. Né? E vou gastar a mesma coisa. A pergunta é, daqui a 25 anos, quanto é que eu terei? Se por um lado comprar, eu terei um imóvel avaliado a 30 milhões, com mais eventuais apreciações do imóvel, que não nego. Se eu decidir viver de renda, a pergunta é quanto e investir 212, quanto é que eu terei? Para fazer este cálculo, vamos da nossa calculadora que eu muito gosto, chamada calculadora de juro composto, para analisar e aqui fazer um racional. O que é que vale a pena ou não? Vamos aqui a minha calculadora de juro composto. Vou ir na Mobis, assim todo mundo percebe facilmente. E o que é juro composto? Para me perguntar, basicamente os juros sobre os juros leva-me a considerar se eu tivesse que investir 112 durante 25 anos. Até nem vou para o 25. Pronto, até vou para o primeiro 25. Imagina que eu tenha 112 mil kwanzas e vou investir todos os meses 112 mil kwanzas, considerando uma taxa de juros de 18%, hoje já não estão 20%, seja lá títulos do Tesouro, durante 25 anos, quanto é que eu terei de capital, ou de equity? Né? Se eu fizer isto de forma consistente e investir e reinvestir o meu valor, daqui a 25 anos, até nem gosto dessa calculadora, deixa-me corrigir. É 500 e tal, mas deixa-me corrigir um pouco a calculadora e depois eu explico porque eu estou a corrigir. 18%, investindo 112 mil, esta é uma calculadora americana, eu gosto desta porque me permite ver de quanto em quanto tempo o valor se capitaliza. Se eu investir em títulos do Tesouro que paga juros de 6 em 6 meses, então tem uma capitalização, ou seja, os juros são incluídos no capital ao meio do ano, né? É basicamente isto, é de 6 em 6 meses. Então, quanto é que eu terei? What's wrong here? Okay. Pronto, o padrão não está a funcionar por alguma razão. Vamos por aqui. 0, 18%, 25 anos, 112 mil kwanzas. Ok? E aqui, pronto, vamos meter a nossa calculadora mensal e ela vai nos dar um dado exato. Pronto. Esta aqui é mais aproximada da realidade. Aqueles 500 não é aproximada da realidade porque não leva em conta enquanto quando que ele é capitalizado. Ela considera que os juros é capitalizado mensalmente, mas não é mensalmente, é de 6 em 6 meses. Nada história, isso é outra questão. Então, se eu investir, se eu viver de renda e investir uma parte do valor, eu terei daqui a 25 anos 475 milhões de kwanzas. Então, eu vos pergunto, o que é que você prefere? 475 milhões de kwanzas ou uma casa avaliada de 30 milhões de kwanzas daqui a 25 anos? Ainda não me responda porque ainda tem mais outros inputs para dar. Pode ser que você vai me perguntar, mas louco, e estás a querer sugerir que eu viva de renda para sempre. Que não é o que eu ainda estou a sugerir. Vamos pensar noutra possibilidade, para não ter números tão assustadores, que passa do princípio, do pressuposto de eu pegar, durante 10 anos, eu investir, viver de renda, né? Voltando aqui no nosso quadro.
Se eu viver de renda, 100 mil kwanzas, durante 10 anos, 10 anos iniciais, investindo durante 10 anos, de 12 mil em títulos do Tesouro, que rendam aproximadamente 18%, embora as taxas não sejam uma garantia. Anyway, vamos fazer, são pressupostos. 10 anos. Daqui a 10 anos, eu tenho aproximadamente 33 milhões de kwanza, que é o valor do imóvel que eu desejo comprar. Talvez, é uma possibilidade, cada um vai refletir, faça mais sentido, e essa é a perspectiva financeira, os números não aumentem, dizer que vocês estão a ver, talvez faça mais sentido viver de renda, e a perspectiva financeira é esta, por isso que eu disse, só faz sentido se a taxa de juro, se a prestação mensal for igual ou inferior ao arrendamento. O que não é, eu tenho um crédito do mesmo imóvel 30 milhões, vou pagar 200 mil, mas se eu arrendar esse mesmo imóvel, eu só vou ter que pagar 100 mil kwanzas. Então é mais barato viver de arrendamento e investir a diferença, o que vai me levar aqui, daqui a 10 anos, se eu fizer isso, a ter 33 milhões de kwanzas. Ok? Então, isto é o que eu vou ter daqui a 10 anos. Já vou voltar aqui no nosso Excel. 33 milhões de kwanzas. Então, da perspectiva financeira, e aqui já para chegar à reta final, é que não faz sentido comprar. Por quê? E por que isso não faz sentido? Também vou dar já aqui um fato histórico. O valor dos novos imóveis em Angola. Este é o caso do Quilamba. Eu podia também dar o exemplo do caso do Interland. Uma casa hoje no Interland varia de 110 a 85 milhões de kwanzas. Né? Se eu meter aqui, até vou meter 85 milhões de kwanzas para não complicar. 85 milhões de kwanzas. Um crédito de 85 milhões de kwanzas, quanto é que eu teria que pagar? Um crédito de 85 milhões, teria que pagar 600 mil kwanzas, ok? No final, terei que pagar 180. Daqui a 25 anos, tenho uma casa de 85 milhões de kwanzas. Mas um arrendamento no Interland fica mais ou menos a 500 mil kwanzas. Okay? Então, fica mais em conta arrendar uma casa no Interland do que comprar uma casa no Interland. Por quê? Porque não faz sentido. Porque do ponto de vista, eu vou ter aqui, e agora se eu fizer investir 400 mil kwanzas, aqui a diferença seria 200 mil kwanzas. Se eu investir 200 mil kwanzas durante 10 anos, quanto é que eu terei? Há uma taxa de juros de 18%, eu terei 63 milhões de kwanzas. Vou aumentar aqui um pouco mais a casa, vamos por 12 anos, que o BNAF. Terei 95 milhões de kwanzas, okay? Que é muito maior que a própria casa, se eu investir em 12 anos. Okay? Por isso é que da perspectiva financeira não faz sentido. E você pode me perguntar, Lobo, e se eu comprar a casa com o meu próprio dinheiro? Faz sentido comprar ou arrendar? Se tiveres, vou voltar aqui ao caso do Quilamba, que é mais fácil perceber, são números pequenos. Se fizeres isso, pegares o teu 30 milhões e decidir comprar uma casa a pronto, aí o teu erro seria maior do que o segundo. Seria maior ainda do que pedir um crédito. Isto por quê? Por quê? Porque se eu pegar os 30 milhões de kwanzas e investir títulos do Tesouro que me rendam 18% ao ano, eu teria anualmente 5 milhões de kwanzas. Isso a dividir por 12 é, o que é que tu preferes? Pegar 30 milhões e comprar uma casa ou pegar os 30 milhões e investir e ter uma renda mensal de 400 mil kwanzas? E com 400 mil kwanzas você consegue consegues alugar 4 apartamentos no Quilamba, ou seja, podes até pegar o andar todo só teu. O andar, né, tem 4 apartamentos, alugas o andar todo, um fica o teu quarto, outro fica o quarto de outra pessoa, e com o mesmo dinheiro. Então, comprar um imóvel à vista é para esquecer, é o pior erro que podes fazer da perspectiva financeira. Né? Vou aqui a dizer da perspectiva financeira. Então, da perspectiva financeira não faz sentido solicitar um crédito, pagar uma prestação superior durante 25 anos, se calhar faz mais sentido arrendar durante 10, 12 anos, investir a diferença, e esta diferença em 2, 10 anos vais ter o valor do imóvel. O que fazer? Esta é a melhor estratégia e já vou explicar porquê. E depois de fazer isso,
Não estou a sugerir ainda comprar, já vou apresentar aqui a minha solução. Mas logo, e vamos voltar aqui à nossa apresentação. Mas também, bem eu sei que nem tudo é só finanças. E educação financeira parte disto. Porque, para mim, e vou dizer a minha experiência, eu prefiro ter liberdade. Eu prefiro ter 30 milhões em cash investido do que ter 30 milhões em imóvel. Mas para outra pessoa não, porque eu posso preferir ter um imóvel que me dá segurança, né? A minha esposa diz que gosta do imóvel porque tem a possibilidade de ter algo que é dela, né? Ter a sensação de ter algo que me pertence, lhe passa segurança, lhe passa descanso, porque não podem lhe roubar e tudo mais. Então, isto é uma perspectiva psicológica que envolve conforto, comodidade, tranquilidade, segurança e bem-estar. Até aí, tudo bem, e não há problema nenhum. Isto por quê? Porque na vida, nem sempre nós levamos as coisas naquilo que é mais caro ou mais barato. E aqui eu trago o exemplo do táxi, que vocês vão perceber perfeitamente. O que é que fica mais em conta? Andar de táxi ou andar de carro próprio? Eu meti aqui o Getúlio mesmo de propósito para aliciar os olhos, justamente por causa do crédito do Banco BIC. Muita gente já está aqui a me perguntar se vale a pena ou não. Andar de táxi ou um carro próprio? Se nós respondermos essa pergunta, da perspectiva financeira, é claro e notório que andar de táxi é muito mais econômico e muito mais barato do que conduzir um carro próprio. Por quê? Porque um carro próprio, eu tenho custo com combustível, que só aí o custo com combustível é muito mais alto que o custo com táxi. Alguém que vive no Quilamba, no Saquele, talvez precisa de 3 táxis para ir e voltar para a cidade todos os dias, que dão aí 450 cada táxi, estamos a falar de 1.000 kwanzas diário, 22 dias úteis, pode gastar 22.000 kwanzas mês para sair do Quilamba ou do Saquele, ou do Zango Zero, até a cidade. Mas se eu tiver com um carro próprio, eu não vou gastar 22.000 kwanzas mês. Posso gastar no mínimo 40.000 kwanzas. Estou a falar de uma viatura, de um turismo. Então, só pelo combustível, andar de táxi é mais econômico do que andar com um carro próprio. Mas o carro próprio tem também combustível, tem o seguro, tem o IVM, a antiga taxa de circulação, ainda tem a manutenção regular do carro. E as eventuais coisas que o carro pode surgir. Então, na perspectiva financeira, andar de táxi é mais econômico do que andar de carro. Mas não é isso que nós levamos em conta. Por quê? Porque nem sempre na vida nós tomamos decisões do que é mais barato, do que é mais caro. Porque tem também aqui a questão da comodidade, da tranquilidade. Porque eu tenho o meu carro próprio, não preciso acordar muito cedo. Se chover, não preciso me preocupar. Quando eu sair do trabalho, não preciso me preocupar com empurra-empurra. Não preciso estar exposto, né, aos aromas suaves dos nossos colegas, dos nossos irmãos angolanos, não preciso ter muita chatice que andar de táxi confere. Então, de longe, e quem vive em Luanda sabe, andar de carro, ter um carro próprio é a melhor opção do que andar de táxi, embora seja mais caro. E esta é a análise que nós temos sempre que fazer. Às vezes na vida, não vamos tomar decisões porque é mais caro. E eu apresentei aqui os números do ponto de vista financeiro, não faz sentido comprar um crédito. Por que isto? Porque as casas em Angola estão sobrevalorizadas, ou seja, tem casas no Talatona que custam mais de $1 milhão, 500 e tal milhões de kwanzas, quando o arrendamento custa $1 milhão de kwanzas. Ou seja, eu se pegar $1 milhão e investir, de longe eu tenho uma renda passiva, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de kwanzas, que posso alugar 5, 6, 7 apartamentos, o mesmo apartamento. Então, da perspectiva financeira, não faz sentido solicitar um crédito. Ou seja, comprar versus arrendar faz mais sentido arrendar, porque os imóveis em Angola estão sobrevalorizados. Esta não é a realidade de Portugal, nem a realidade dos Estados Unidos. Tem uma realidade diferente. As pessoas solicitam um crédito, em Portugal dá para fazer isso, comprar o imóvel e colocar na renda. A renda é maior do que a prestação lá. Aquilo é outra realidade. Aqui nós estamos, né, disse que Luanda não é para amadores, né? E estamos numa outra realidade. Então, mas na perspectiva psicológica e na perspectiva de comodidade, nem sempre tomamos essas decisões por ser mais caro ou mais barato. Às vezes é o que melhor nos acomoda, né? Tem a ver com conforto.
do ponto de vista psicológico, é mais vantajoso ter um carro próprio, porque eu tenho conforto, tenho comodidade, tenho tranquilidade, bem-estar, posso sair a hora que quiser, não tenho chatices com ninguém. Então, do ponto de vista de, pronto, os americanos chamam de well-being, de bem-estar, né, de realização pessoal, faz mais sentido ter um carro próprio do que ter andar de táxi, embora andar de táxi seja mais econômico. Agora, então, isto para dizer o quê? Se nós só olharmos a perspectiva financeira, vamos estar aqui a dizer que nunca vamos ter casa própria. Por quê? Porque não faz sentido. Mas não é essa a minha proposta. E também, pronto, aqui tem aqui um erro, solução, mas não é esta a proposta. Porque se eu vos dizer nunca tenham uma casa, não faz qualquer sentido. E eu concordo com vocês que não faz sentido, porque as pessoas querem ter uma casa própria, querem ter uma coisa dessa poder. Então, qual é a solução que eu apresento para isto? Que eu acho que seria o melhor equilíbrio entre a perspectiva financeira e a perspectiva psicológica. A solução passa por, voltando aqui ao nosso quadro, se calhar, em vez de eu comprar uma casa de 30 milhões, seguir o lema de quem casa quer casa, eu devia pensar primeiro nos meus investimentos, ter uma liberdade financeira e depois comprar uma casa. Existe um versículo bíblico que eu gosto muito que diz, como é que diz? Basicamente empreenda primeiro, abre o teu negócio e depois casa. Ou seja, organiza as tuas finanças e depois casa. Porque este lema de quem casa quer casa é uma pressão que a sociedade colocou. Coloca a pessoa a casa, obrigatoriamente tem que ir atrás de uma casa. Mas isto cria uma pressão financeira, porque se eu contrair um crédito, às vezes a pessoa ganha aqui 500 mil, vai contrair um crédito e vai estar apertado durante 25 anos. Se calhar a perspectiva passa por, e é a minha solução, em vez de eu comprar uma casa a 30 milhões, seja 30, 50, 85 milhões, 100 milhões, faz mais sentido eu viver numa casa arrendada, a mesma casa, com o mesmo conforto, a mesma comodidade, embora exista o risco do senhorio já não quiser, filho dele engravidar e quiser tirar da casa, mas pode trocar sempre por uma casa semelhante, é viver de renda durante 10, 15, 12 anos e investir a diferença. Se tu ias pedir um crédito, ias pagar 212 mil de qualquer jeito. Então quer dizer que você tem capacidade de separar 212 mil kwanzas todo o mês. Então, que separes. Faça esse sacrifício durante 10 anos. Daqui a 10 anos investido, vais ter 33 milhões de kwanzas, o que é suficiente para comprar o imóvel à vista, mas não vais cometer esse erro. Como eu disse, este erro é pior do que o primeiro erro, né? Então não façam isso nunca. Não se compra imóvel à vista. É o pior erro financeiro que vocês podem fazer. É o pior erro financeiro que podem fazer. Imóveis se compra de forma parcelada. Isto porque, quando tiver os 33 milhões daqui a 10 anos, aí sim você pode realizar o teu sonho, a questão psicológica de ter a tua casa própria, mas não vais comprar com os teus 30 milhões. Daqui a 10 anos, no 11º ano, aí sim vais solicitar um crédito habitacional, nesses termos. Por quê? Primeiro, porque os 33 milhões de kwanzas, bem investido a uma taxa de 18%, 20%, posso até fazer 20%, depende da taxa que quiseres colocar, vai te dar anualmente 6 milhões. Isto a dividir por 12, você vai ter um investimento, vais ter mensalmente uma renda passiva mensal, com 30 milhões investido, tens 33 milhões investido, tens uma renda passiva mensal de 561 mil kwanzas. Aí, com este 561 mil kwanzas, vais pedir um crédito ao banco e o banco vai te cobrar 212 mil kwanzas, tranquilo, não há problema nenhum, porque você quer realizar a casa, nós sabemos que não faz sentido, mas dos teus 561 mil kwanzas, vais tirar os 212 e vais pagar o banco. Ainda vai te sobrar uma renda passiva de 300 mil kwanzas. Ou seja, daqui a 10 anos, investe o teu dinheiro, assuma o mesmo compromisso com o banco. Se fizesse um crédito, o banco ia descontar 212 mil kwanzas, faça chuva, faça sol. Então assuma o mesmo compromisso. Vou pagar a renda e vou pegar a diferença, vou investir, faça chuva, faça sol por 10 anos. Daqui a 10 anos vou ter 33 milhões de kwanzas ou mais,
Porque se a tua carteira for bem diversificada, tiveres aqui algumas ações, fazes aqui a nossa formação, o curso Renda Passiva, aprenderes a investir com Euclides, com a Juscelia, com a Neuza, do Quitado, com o Fernando Cruz, e aprenderes aqui a diversificar a tua carteira e mitigar os teus riscos, podes até ter muito mais. Este é o mínimo que é fixo. Vais ter uma renda passiva de 500 e tal mil kwanzas, e daí é que vais solicitar um crédito, não podes cometer o erro de pagar 33 milhões à vista numa casa, e ainda sobre uma renda passiva de 342 mil kwanzas. O melhor de dois mundos, do ponto de vista financeiro. Tens mais ou menos uma independência financeira, uma renda passiva de 500 mil, tiras o 200 mil e vais pagando o teu crédito. Aí é os teus juros, é os teus investimentos que estão a pagar o crédito. Pesa menos. Financeiramente, vais estar a fazer uma boa opção, satisfeito, e do ponto de vista psicológico, tens uma casa própria para chamar de minha casa, né? Se é isso que pretendes, e acaba por ser, eu acho, a melhor opção para quem casa. Quem casa, jovem, maior de idade, casa, vá atrás dos teus investimentos, vá atrás da tua liberdade financeira e depois compra uma casa. E usa os teus investimentos para pagar o arrendamento da casa. E ainda podes fazer melhor. Em vez de ficares com 300 mil, pega este 48 mil kwanzas e vais amortizando diária, mês a mês, a prestação. Pagas a prestação 212 e pagas o 48 mil. Mas o 48 mil tem que ser amortização do capital, nunca pagar prestação adiantada. Logo, tenho 1 milhão, posso pagar as próximas 10 prestações, nunca faça isso. Se quiseres fazer um pagamento antecipado, é para amortizar a dívida, né? Nunca prestação antecipada, por causa do valor no tempo. Mas isto é assunto para uma outra live. E estas são as minhas contribuições, estas são as minhas ideias. E agora, pronto, estou aberto a responder a vossas perguntas e ver se faz sentido ou não. São 21 horas. Deixa eu ver aqui o que é que vocês perguntaram para mim. Ok. Eu li, bem explicado. Vamos lá ver tudo que eu não li. Banco está claro, investi. Logo se vier o imóvel legalmente documentado, já com a avaliação do regime que está de TMC. Estou elegível para o crédito? Sim, está elegível. Isidro. Super pegada afetiva psicológica, boa. Ok. Isidro uma suave. Nós aqui a falar sobre Portugal, que é uma realidade diferente. Portugal, Estados Unidos, é possível pedir um crédito. O valor da prestação mensal é inferior ao valor do arrendamento. Que dá para pedir um crédito e pôr a casa a arrendar e consegues faturar. Dá para fazer isso no Portugal, dá para fazer isso nos Estados Unidos, não dá para fazer em Angola, não dá para fazer no Brasil. É realidades semelhantes. Pronto, aqui o Isidro Peta diz, e o uso do crédito para aplicar em títulos, por exemplo, 50 milhões de crédito, uma perspectiva de devolver em 25 anos, dá 100 milhões. Uso os 50 milhões e aplico tudo no título e no final da maturidade são cerca de 200 milhões. Bem observado, Isidro. Comprar casa com dinheiro próprio é o pior erro que nós podemos fazer. Deixa-me aqui fazer um highlight. Spot for everyone. Good. Está aqui é enorme, né? Mas, ok. Ainda levanta aqui a mão. Ainda força. Ainda podes abrir o microfone, deixa-me ver se desabilitei todo mundo. Calma aí. Daniel Sapateiro também vai dar aqui umas contribuições. É porque eu desativei todo mundo, agora não sei. Okay. Alô? Ok, agora estão permitido. A Wenda baixou a mão. Lopo, Uhum. boa noite. Desativaste, eu não conseguia abrir o micro. Por favor. Obrigado, não tinha essa perspectiva. Obrigado pela aula. A minha questão é em termos práticos, porque é muita informação, na prática, se eu for ao meu banco e pedir este empréstimo com base nesse aviso novo que tu mencionaste,
os bancos dão, não dão, porque eu vi uma série de requisitos. É fácil conseguir ou não cumprir com determinados requisitos, nomeadamente de fazer a avaliação do imóvel, que uma coisa é o que o BNA diz, outra coisa é a prática que os É a bancos, prática. comerciais fazem. Queria saber se tu, relativamente a isso, tens alguma informação de pessoas que tenham tentado e conseguido, e se é um processo execuível para a nossa realidade. Essa é a minha questão. Obrigado. Bom, bom. Bem observado, isto leva-nos aqui para um problema que nós temos no nosso país. Não é fácil. Existe um conjunto de requisitos para cá sair uma matéria no expansão no mercado que as pessoas não estavam a conseguir porque os requisitos, a listagem era enorme. Mas o problema não era na listagem, no checklist. O problema está em encontrar imóveis devidamente legalizados. Nós temos aqui o problema de, se eu tenho um imóvel, para conseguir o direito de superfície desse imóvel é uma luta. Para conseguir o imóvel tiver no edifício, para conseguir a certidão predial, a desanexação, né, da certidão predial, é uma luta. Então, o desafio não passa pelo crédito. O crédito, se eu conseguir um imóvel que cumpra esses requisitos, imagina, se eu for numa promotora, o feedback que eu recebi de algumas pessoas é que foram junto do, pronto, para não fazer publicidade, mas do Boa Vida ou de algum outro condomínio qualquer, que já tenha toda a documentação do imóvel, aí o processo é simples. Tenho capacidade de pagar, reúna o condomínio ou o promotor tenha toda a documentação, então é fácil conseguir o imóvel. Agora, a dificuldade é encontrar um imóvel que tenha tudo legalizado. Se for num projeto habitacional, conseguimos. Agora, se for, imagina, vou comprar uma casa no Quilão. Às vezes o homem não terminou de pagar a dívida toda no Quilão. Se ele não terminou de pagar, ele não tem titularidade sobre o imóvel. Tem um contrato, promessa. Ele é praticamente, diz como é que é? Propetente, anyway. Comprador, ou seja, é um futuro comprador do imóvel, não é o titular do imóvel. Então, o desafio, na realidade, passa por encontrar imóveis devidamente certificados, mas há alguns projetos, alguns bancos têm projetos em carteira. Eu sei que o Banco Atlântico tem, através do fundo Atlântico Property, que agora é Pactual Property, que é gerido pela Emera Capital Partners, tem também alguns imóveis, já mandaram uma carteira, mas são imóveis com valores muito altos. Mas tem o Boa Vida e tem alguns projetos habitacionais que conseguem. Então, o desafio passa por encontrar o imóvel que cumpra com os requisitos, não propriamente dos bancos concederem. Porque se eu tiver o imóvel, cumprir todos os parâmetros, então consigo facilmente conseguir este crédito. Economista Daniel Sapateiro, por favor, brinda-nos com a tua sabedoria. Boa noite, espero que esteja bem Boa e que o noite. ano também lhe esteja a correr de feição. Está sim, está sim. Olha, eu venho aqui transmitir uma experiência bancária de alguns países, da África do Sul, Namíbia, Moçambique e Portugal e por fim Angola. Há uma grande disparidade entre a atividade, a gestão e estratégia comercial dos bancos de todos os países, menos Angola. Se nós virmos as nossas agências bancárias, elas não têm no seu marketing nenhuma menção a crédito de habitação. Não há luta entre bancos, entre spreads. Mas se formos à África do Sul, se formos a outros países, a luta entre os bancos é conseguir que os seus clientes, ou que não sejam clientes, abram uma conta e sejam clientes de crédito bancário. Porque sabem que o crédito bancário é só a porta de entrada de múltiplos produtos e serviços bancários e da seguradora que está associada ao grupo financeiro do banco. Exatamente. Portanto, o chamado Bank Assurance. Por outro lado, o insucesso do aviso 9 está a fazer praticamente aqui a 3 meses, 2 meses, 1 ano de vida, desde a sua publicação, salientando que ele foi em março, mas entrou em vigor 3 meses depois, em junho, e é um insucesso porque o nosso país não é um país de poupança. Nós não conseguimos fazer poupanças. E quem ainda consegue fazer alguma poupança não tem um estilo de vida, não só de investimento,
mas também porque não há muitos produtos de investimento. Por outro lado, aqui eu chamar a atenção aos nossos concidadãos, que são muitos, graças a Deus, são 39 neste momento, parabéns, mas já foram mais, de que nós estamos a falar de 25 anos, 20 anos. Hoje, fazer um plano na vida, além de um ano, é uma loucura. Imagine-se 25 anos. Ou seja, eu pensar o que é que vai acontecer daqui a 3 anos. É qualquer coisa como o Lopo diz, it's insane. É uma loucura. Então o que eu quero chamar a atenção é 25 anos, muita coisa muda na vida, mas tanta coisa que muda na vida. E chamando a atenção outra coisa, que as pessoas não podem embarcar neste facilitismo do 7%, que há de perdurar. Portanto, eu não vejo fim deste programa. E há aí uma pergunta se isto vai alterar. Bom, tendo em conta o contexto. Se o petróleo for para 20, 30 dólares, isto tudo muda. Tudo muda. A questão, eu queria dizer é o seguinte: cuidado com os 25 anos, cuidado com o sonho da casa própria. Eu gostei muito da explanação, porque na Europa, nos países desenvolvidos da África, os jovens não querem ter casa própria. Já abandonaram esse. Porquê? Porque eles são móveis. A nossa juventude, que hoje vai até aos 40 anos, é da mobilidade. Hoje eu estou em Luanda, se calhar para o ano eu vou ter uma oportunidade de emprego em Benguela. E vou ter uma casa a render-me 80, 90 mil kwanzas de renda, que se calhar estão a partir a minha casa, se calhar puseram lá estrangeiros a partirem a casa, eram 2 pessoas, já estão lá 20, que eu não consigo controlar, não me pagam a renda. Repare, a juventude dos países desenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento de países de rendimento médio, que não é o nosso caso, somos um país de rendimento baixo, não tem mentalidade da casa própria, por causa desta questão da mobilidade do planeta ser uma aldeia global. Por fim, mesmo para terminar, dizer o seguinte: há uma perspectiva, e o Sr. Governador, numa atividade em que também estive presente, mencionou que o aviso 9 vai ser revisionado. Há de haver um aviso 9 de versão 2 que vai incluir aqui algumas lacunas, nomeadamente, por exemplo, os terrenos infraestruturados não estão incluídos aqui neste aviso 9. Como também a parte comercial e industrial. Portanto, isto é muito habitacional. E nós sabemos que se queremos captar investimento, nós temos que alargar a base de incidência objetiva do aviso 9. Pelo que eu não vejo com muito sucesso este aviso 9, vou ser sincero, porque a banca não está preparada para isso, as pessoas não têm rendimentos por ali além. O nosso salário médio anda à volta dos 250, 300 mil kwanzas, dados do Instituto Nacional de Estatística e da AGT. Portanto, repare, são valores que andam até os 15, 20 milhões pela casa, sabendo que vamos pagar o dobro, mesmo com 7% de juros. Portanto, esta taxa é muito boa, mas os valores dos salários, os salários e a instabilidade do emprego, também quero chamar muito. Estamos a falar de 25 anos. As pessoas hoje, no mesmo emprego, é muito difícil. Para não entrarem numa euforia e verem várias perspectivas, para que no final de contas tenham uma casa arrendada, uma casa própria, tenham uma casa com dignidade. Era isto que eu queria transmitir. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. Eu não conseguiria fazer explanações como essa, e pronto, para mim é salutar, e fico feliz que tenha participado dessa nossa masterclass. Sinto muito orgulhoso disso. Sou seu seguidor e seu fã. Não sabia disso, não sabia disso. Olha que nós estivemos juntos, não sei se ainda lembra, no primeiro grupo a falar sobre finanças, que era Finanças para Todos. Sim. Surgirem as páginas, isso foi já há um tempo. Teve lembrança? Vamos agora dar vez aos outros nossos concidadãos também. E um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Daniel Sapateiro. Eu acho que o input do nosso economista Daniel Sapateiro é muito bom. Nós temos que pensar nisto. E é a perspectiva que eu trouxe financeira. Se calhar faz mais sentido investir, viver de renda, investir o nosso montante e atingir a nossa liberdade financeira, porque 10 anos de investimento consistente dessa diferença, 12 anos, nós conseguimos ter o valor do imóvel. Então, antes de pensar em casa,
pensa em renda passiva, pensa em investimentos, pensa em montar a sua carteira. Porque, e eu também não trouxe aqui este ponto muito bem levantado, aqui por Daniel Sapateiro, que tem a ver com a questão da mobilidade. Hoje eu trabalho na cidade, posso querer mudar na cidade. Amanhã posso trabalhar no Talatona, posso querer mudar no Talatona. E verdade seja dita, né? A nível da Europa, a nível da Alemanha e nos Estados Unidos, esse conceito já mudou. E hoje também nós temos estado a verificar que as oportunidades, boas oportunidades de emprego, já não estão só presas em Luanda. Já existem grandes empresas em Benguela, já existem grandes empresas na Huila, já existem grandes empresas em Cabinda, grandes grupos empresariais estão a se levantar. Então, a casa realmente durante 25 anos podemos estar preso numa casa que nem é a melhor opção de investimento na perspectiva financeira. Okay? Quem diz que casa é investimento, casa para viver não é investimento. Isto é engano, certeza. Pronto, mais alguém? Acho que ainda temos aqui mais 15 minutos. Quero dar aqui algum input. A Neuza deu aqui alguns pontos muito importantes que eu também gostaria de ressaltar. Diz, nós ainda estamos muito presos à crença de que a vida tem que estar atrelada a estudar numa universidade, casar e endividar-se para pagar o casamento, ter filhos e ter uma vida sacrificada e ter casa a qualquer custo. Muito bem observado. Esta mentalidade precisa urgentemente ser reprogramada. Concordo plenamente. Não vale a pena enforcar-se para dizer tenho a casa que é minha casa. Pensem nisso, pensem na perspectiva financeira e livram-se de conceitos. Quem casa quer casa, não quer casa nada. Quem casa quer ser feliz, tem a liberdade financeira, vai ser feliz e não se sinta pressionado pela sociedade. Porque a sociedade pressiona a casa, pressiona o filho, mas isso tudo tem custos, isso tem custos. Então, é preciso pôr as coisas no lápis e no papel para tomar uma decisão. Ok, deixa-me ver aqui. Lúcia Machado dá aqui um input bom, diz que o planeta é uma aldeia global, por isso o sonho da casa própria é para esquecer. Muito bem dito. Ok. Ok. O Cristiano Sanda diz que honra a BP das Águas de um dos melhores economistas do mercado. Realmente, tem acompanhado todos os artigos daqui do Daniel Sapateiro, nosso companheiro. O Jaime diz que gostaria de ouvir a Neuza falar. Vou dar espaço ao Kelvin, facilitadora. Brinda-nos também com a tua sabedoria. Está aqui a pedir. Boa noite, Kevin. Por favor, companheiro. Boa noite a todos, sou o Kelvin. E só para acrescentar na ideia que já esqueci o nome da pessoa que acabou de falar. Este é Daniel Sapateiro. Daniel, ok. Não é querer invalidar, mas só para acrescentar, porque falou muito da realidade da Europa. E pronto, né, nós temos uma realidade muito diferente. Pronto, nós temos que estudar muito, mas muito a nossa realidade, porque por vezes nós queremos assemelhar realidades que não são iguais à nossa. Nós aprendemos aqui uma forma de, pronto, né? Compramos uma casa, nunca devemos cometer o erro de comprar uma casa à vista, é o que acabamos de aprender, né? Nós podemos investir a diferença, arrendar nesse caso, investir a diferença e comprar no futuro, né? Fazer um crédito e com dinheiro investido, comprar a casa e ir pagando. Eu acho que é a melhor opção. Por quê? Porque claro que na Europa eles não sentem a necessidade por causa do contexto em que eles se encontram. Lá na Europa, e ainda falta muito para que nós aqui em Angola chegamos a essa realidade. Se eles não têm essa necessidade, ok, é para eles. É como um exemplo básico. Andar de táxi aqui em Angola é muito diferente de andar de táxi na Europa, na América. Lá eles não têm a necessidade de ter um carro, porque o táxi já é muito fácil, é muito diferente andar de táxi lá. O táxi pode te levar, tu pode sair a qualquer hora, mas já que andar de carro, por mais que seja barato, é uma necessidade. É uma necessidade. Então, é importante ter um carro, pelo menos é isso que eu vejo. É importante ter um carro aqui em Angola. Mas claro que na Europa não é importante. Do mesmo jeito, uma casa. Porque, a taxa como é que eu posso dizer? As pessoas na Europa vivem mais. Aqui as pessoas vivem menos.
ok, tu vais viver de renda e tudo mais, e estamos aqui a dizer que a maior parte da população angolana, pronto, é pobre, né? Conta-se os que são os ricos e tudo mais. Você vai viver de uma renda e tudo mais durante um bom tempo, se não tiveres um bom investimento, ok, o teu pai morre, normalmente as mulheres é que vão ficar a cuidar dos filhos e se não conseguirem pagar a renda, como é que ficamos? Se o pessoal de fora, sim, se o pessoal de fora não vê a necessidade de ter uma casa, né? Ou por causa dessa mobilidade e tudo mais, a troca de empregos, claro que devemos ver muito bem, porque está preso, nunca é uma garantia estar no emprego daqui a 25 anos. Yeah. Então, nós temos que ver muito bem e analisar essa questão. Nós estamos a comparar realidades muito diferentes. Eu respeito quem não quiser ter uma casa, ok? Mas nós já aprendemos a melhor forma de comprar uma casa. Vamos arrendar, investir a diferença e ir comprando a casa aos poucos. Mas pelo menos eu vejo a necessidade sim de ter uma casa. Pelo menos para o nosso contexto angolano. Claro que se eu for para fora vai ser muito diferente, eu vou estar diante de uma realidade muito diferente. Lá o emprego, quer empregos nas pequenas empresas, nas grandes empresas, ou como empregos assim, tipo restaurantes e tudo mais, é muito fácil comparando aqui a Angola, até para trabalhar num restaurante a pessoa precisa de business. Você vai na Europa, vai em Portugal, aquilo é rápido. Dá-se prioridade aos jovens assim, não estalar de dedos, mas até aqui para trabalhar no KFC é algo difícil. Algo difícil, então tem que se comparar as realidades, não querendo invalidar, sim, aquilo que o economista disse, mas devemos muito bem olhar também para a realidade. Se eles lá não têm, se eles lá na Europa, América, não têm a necessidade de ter uma casa própria, aqui pelo menos eu vejo a necessidade por causa mesmo daquilo segurança. Mas claro, nós devemos ter investimentos, e não depender apenas de uma renda, termos uma renda passiva, porque eu acho que isso é importante, porque é realmente estressante depender apenas de uma fonte de rendimento. Isso mesmo é muito estressante, mas há necessidade de ter uma casa própria assim. Eu acredito que, muitas pessoas são casadas com mulheres que não trabalham ou que têm um rendimento inferior. Imagine, eles morrem e, Vou lhe pelo dar uma menos sugestão, Kelvin. sim. Percebi o coisa e assim, não deixa de estar certo. Há muitas coisas a considerar. Por isso tem a perspectiva financeira e a psicológica. O teu argumento não deixa de estar errado e a diversidade de opiniões cria essa prática de entendimento. Eu vi aqui o Cristiano, o Leandro e a Neuza levantaram a mão, acho que querem responder os teus comentários. Ok. Pronto. Mas o que eu queria dizer, tocaste num ponto, bem observado, Kelvin, muito obrigado. Tocaste num ponto que é importante também, só daqui da nota. Eu já fiz um post sobre isso. Nós aqui temos a ideia de que, pronto, eu tenho que ter uma casa para, se eu morrer, deixar algumas coisas para os meus filhos. Este é um conceito bom, mas leva mais tempo a ter uma casa. Eu acho que existem soluções financeiras, eu gosto de falar de educação financeira por isso, que nos ajudam a mitigar essas questões muito melhor. Eu lembro-me, eu estava numa empresa, fui funcionário público durante 2 anos, e como funcionário público não tinha seguro de vida. Ou seja, se me acontecesse alguma coisa, né, que pode acontecer a qualquer um, se eu morresse, não ia deixar nada para a minha família, absolutamente nada. Além de nada, ainda podia deixar uma dívida, que é a questão da casa. Imagina que peças um crédito e vais pagar 200 e tal mil kwanzas. Se morreres daqui a 10 anos e não tiveres investimento, tu não vais deixar uma casa, vais deixar uma dívida para mais 15 anos. Se a tua família, se os teus familiares não tiverem possibilidade de continuar a pagar os 200 e tal mil kwanzas, vão receber a casa. Se calhar compensa mais, por isso é que eu gosto da perspectiva de investimentos. Daqui a 10 anos eu investir, se eu morrer eu vou deixar 30 milhões. E eles podem decidir se compram uma casa à vista, que é um erro, ou podem viver com uma renda passiva de 500 mil e ainda assim conseguir pagar uma casa de renda. O que eu digo que é, quando a minha preocupação são os meus herdeiros, a melhor solução é seguro de vida. Assim, é a melhor solução que existe. Eu vou ter que fazer uma live para falar sobre isso. Um seguro de vida custa muito menos, mas muito menos. Eu contratei um seguro de vida que eu pagava trimestralmente, acho que era 60 mil kwanzas, né? Anual podia ficar 200 mil kwanzas. Com uma cobertura de risco, com um prêmio avaliado, na altura eu fiz a 40 e tal milhões de kwanzas. Ou seja, porque eu era funcionário público durante 2 anos, quem for no meu líquido vai saber onde é que eu estava,
era funcionário durante 2 anos, a empresa não me concedia seguro. Eu, preocupado com essa questão, contratei um seguro de vida que me custava absolutamente nada. E se me acontecesse alguma coisa, a seguradora ia dar à minha esposa, que era a tomadora do seguro, cerca de 40 milhões de kwanzas, que é a reposição do poder de compra. E é isso que nós temos que começar a pensar. Porque o processo de pagar uma casa pode me levar 25 anos, mas um seguro de vida custa quase nada, né? Mas percebi a tua questão, não invalido os teus argumentos e faz todo sentido, que eu entendo. É exatamente isso. Acabou de acrescentar na minha ideia, e só para reforçar, não é? Só para reforçar, não me referia em comprar logo uma casa de primeira. Claro que eu ia viver, e conforme acabamos de aprender, ia viver de renda, investir a diferença e ir comprando, e no futuro fazer o crédito e pagar o meu crédito com a renda passiva que eu teria dos meus investimentos, porque, claro, isso seria uma loucura. Isso seria uma loucura. Acabei de aprender aqui agora e falar algo inverso seria uma loucura. Mas estava aqui a analisar a perspectiva como é que é a comparação de mundos Europa, diferentes. Claro, Europa sim. e Angola. Sim, isso não faz sentido. Claro que eu vou ter uma renda passiva e penso muito bem, acabou de me dar uma ideia desse seguro de vida e que eu vou aderir. Mas logo de primeira, claro que ninguém vai pensar, ou pelo menos eu tirei já essa ideia da minha mente. Não vou comprar uma casa à vista, nem a minha prioridade. Vou investir, vou viver numa casa de renda, investir a diferença e pagando com a minha renda passiva. Mas a necessidade de ter uma casa no futuro é importante, pelo menos aqui para o pessoal de Angola. Sim. Com a tua renda passiva, podes fazer, também vai ter uma casa a vida toda, né? Tens uma Exatamente. E mesmo que eu não terminar de pagar a casa, pelo menos já tenho aí a minha renda passiva que vai ajudar a minha família. Exatamente. Só temos que analisar muito bem o contexto. Não querendo invalidar aquilo que o economista disse, mas era esse o meu contributo. Grato, que vamos dar aqui a oportunidade ao Cristiano, Sandra e depois o Leandro e a Neuza, e já vamos encerrar para não deixar aqui até as 22 horas. Cristiano, força. Boa noite. Boa noite. Conseguem ouvir? Perfeitamente. Lopo, é um prazer estar presente. A pessoa acompanha só a página, mas agora estar assim ao vivo, né, com essa explanação toda que fizeste, pude aprender muito. A questão que eu queria apresentar, pronto, eu estava a fazer o levantamento de vários projetos habitacionais, condomínios e coisas do gênero. Tem um que eu vi, né, que a casa estava avaliada em 35 ou 36 milhões. Okay. É que o valor de entrada eu esqueci, mas eu pensava na perspectiva de, se eu quisesse contrair um crédito habitacional no valor de 50 milhões de kwanzas, eu podia, né, conforme explicaste agora, fazer a compra da casa, né, valor de entrada todo, comprar a casa em toda a totalidade e pegar no restante, poder ir investir para que não no espaço de 25 anos fazer a amortização da casa, mas no espaço de menos tempo conseguir fazer a amortização. É possível também optar por esta via, ou quando fazem a avaliação, né, da casa segundo o perito, se não tiver dentro do valor de 50 milhões, que é para um mutuário, a pessoa não consegue fazer a aquisição da casa. Não sei se conseguiste. Aí. Até chegaste lá na resposta. Primeiro, não vais receber o dinheiro. Eu pensei nisso, também quis fazer isso. Primeiro porque não podes, porque chama-se operações simuladas, né? Estás a simular uma coisa, estás a fazer outra coisa. Não se deve fazer. Mas o segundo é que o crédito não vão mandar o dinheiro para ti, vão mandar o dinheiro para quem está a comercializar o imóvel, diretamente para a conta de quem está a comercializar. Então não consegues receber esse dinheiro. Porque eu também pensei nisso, receber os 50 milhões, investir, né? Ter uma renda passiva de 600 mil kwanzas e pagar os tais 200 mil ou 300 mil, ainda ficar com a diferença. Mas não podes, porque quem vai receber a casa é o proprietário do imóvel. E segundo, não consegues pedir um crédito de 50 milhões para pagar uma casa de 35 milhões. Por quê? Porque tu vais ter o perito avaliador do imóvel, certificado pela CMC, que vai avaliar o imóvel. Qual é a garantia do banco? Se o Cristiano não pagar, eles vão receber o imóvel. Então, eles têm que receber, por isso é que é chamado de garantia. O valor da garantia tem que ser igual ou superior ao valor da dívida. Então, uma casa de 35 milhões não vão dar um crédito de 50, porque se você não pagar, eles vão receber uma casa de 35. E então, por isso é que tem a questão do avaliador.
Não pode... Sim, como estavas a dar, sim, como estavas a dar o exemplo do Quilamba, porque tem pessoas que ainda não conseguiram pagar a casa na totalidade e tem esse processo que fazem o trespasse, não sei o quê, e como não há garantias que a casa é da pessoa que esteja a vender, então acho que a melhor opção, né, podia também passar de conseguir fazer a aquisição de uma casa, né, fazes um empréstimo, fazes a aquisição fazes o empréstimo e começas a fazer o pagamento conforme explicaste nesse modelo. Investes o valor, né? Se o valor que é amortizado do crédito mensal não for equivalente ao da casa, o restante, né, fores investindo para que no futuro próximo, no espaço de 10 ou 15 anos, conseguires fazer a amortização do preço da casa. Yeah. Só que o problema é que, no caso do Quilamba, se ele não terminou de pagar, ele nem consegue receber o teu dinheiro para pagar. Porque quando o banco vai te pedir as informações sobre o imóvel, por exemplo, certificado, certidão de registro predial, título de propriedade ou direito da casa, no caso terreno é direito de superfície, ele não tem, porque ele também tem um contrato de promessa, ou seja, o Estado, que agora está com o Fundo de Fomento Habitacional, ainda não passou a casa para ele, então ele não pode também te vender. Teriam que arranjar uma forma dele pagar e depois receber o dinheiro, mas tem essa questão. A casa tem que estar totalmente paga para ele poder te vender. E o banco só quer dar o montante do imóvel, não consegue ficar com a diferença. A não ser que entras em conluio, que do ponto de vista legal é crime, mas podes fazer, podes comprar uma casa, imagina, tens um familiar próximo, né, e ele tem uma casa avaliada a 50 milhões, ele vende a casa, manda o dinheiro para a conta dele, mas ele vai me vender a casa totalmente, e depois vocês vão dividir aí o dinheiro, alguma coisa, depois vão pagando ou vão investir. O risco que tem, que é um risco extremamente alto, primeiro por ser crime, e o segundo, que ele não vai te querer passar uma casa. Tem dois riscos. Primeiro, o risco para ele é que ele vai te vender a casa vai passar totalmente para ti. E você ainda vai ficar com o dinheiro. Corre o risco de tu ficares com o dinheiro e ficares com a casa. Né? Tem essa questão. Ou corre o risco dele ficar totalmente com o dinheiro e não quiser te dar, pode dar a casa, mas não te dá o dinheiro. Pronto. Mas são outras situações que a nível chamado de aproveitar a hora. Yeah. Deixa-me passar aqui para o Leandro Obrigado. e vamos fechar aqui. Meu companheiro Leandro, meu administrador, força. Viva, Alexandre. Boa noite, caros colegas. Boa noite. Desejo muito obrigado por essa live, né? por essa novidade, 100% como mestre. O que eu queria aqui informar, ou dar aqui um ênfase sobre um ponto de vista diferente, uma perspectiva diferente quanto ao gestor bancário, né? como dono do banco. Estão sim preparados e não os clientes. Queria refazer aqui por quê? Porque atualmente a banca não se sente confortável em dar um financiamento. Não estou a falar só o habitacional, estou a falar o consumo, como cartão de crédito pessoal, automóvel, está de fora. Os clientes em si, mesmo após o banco dar o crédito, por isso que o banco tem a bancarrota do banco, o crédito mal parado está super elevado. Sente-se isso, você tem garantia, avalia salário, tem vezes o depósito a prazo, que é o colateral. Após vamos supor, em caso de emissão de conta, é um aval. Após o banco dar o financiamento, os clientes têm compromisso, reconhecem a dívida notarialmente. Simplesmente pegam o dinheiro, desaparece. E o banco não consegue localizar o cliente. Lógico que nós sabemos qual é a atividade operacional do banco. É pegar depósito dos clientes, transformar em crédito e posteriormente pagar esses clientes que investiram. Lógico que eu não sinto confortável. É que os clientes têm isso. Por isso é que o banco prefere apostar em hotéis, como o Daniel aí disse, e como também fechar protocolo com empresas sérias, como a Unitel, como a CMC, que eles em si dão a garantia de caso em cumprimento do seu colaborador não pagar o financiamento, eles em si se responsabilizam, pelo menos devolver o capital em dívida ao banco. Por isso que eu digo sempre, a banca está sim confortável a apoiar. Os clientes é que não são sérios. Nessa perspectiva, quando digo que os gestores estão sempre preparados para avançar com o financiamento. Bem observado. Esse é o meu contributo. Bem observado, Leandro.
o meu companheiro Leandro aqui a defender a classe. Mas e muito bem defendido. O Leandro aqui levantou também pronto, tem a sua razão de ser. Para quem viu a Católica tem estado a criar um webinar, e o nome do webinar é Banca, na primeira pessoa, teve o meu sócio Luís Leles, e ele tocou neste ponto também. Ele disse que o negócio do banco é gestão de risco. Então, se eu tiver risco, e aqui o risco não é de perder o dinheiro do banco, é risco de perder o dinheiro dos depositários. O meu dinheiro que está no banco. Se vai fazer um mau empréstimo, é o meu dinheiro que eles vão perder. Nem esse que é o dinheiro deles. Então, o negócio do banco é gestão de risco. E tem toda a razão de ser. Muito do que o banco não faz hoje é porque, por causa desses casos que temos estado a verificar, né? O crédito mal parado em Angola é muito alto. Muita gente pediu dinheiro, não devolveu. Hoje o banco está receoso porque a taxa de incumprimento é muito alta. E nós angolanos somos consequência disso. Por quê? Pedimos crédito, queremos comprar um Getúlio, queremos comprar uma casa, queremos dar outros destinos àquilo que o crédito tem, né? Vemos uma oportunidade, já vemos, se calhar vou pegar esse dinheiro para fazer outra coisa. E é isto que nos leva sempre neste problema. Bem observado, Leandro. Nessa perspectiva sempre. Bem observado, é um ponto também a levar em conta. Neuza, para fechar, facilitadora. Olá, boa noite. Estava aqui um participante a dizer que queria muito ouvir-me. Eu estou com bebês em casa, com os meus sobrinhos, então tive que me esconder aqui num quarto. Perdoem para já não ligar a câmara. Lopo, parabéns, que masterclass maravilhosa, serviu aqui para levantar muitos temas. Acho que tudo foi dito. Eu só queria reforçar aqui uma coisa. Nós precisamos de entender que nós somos completamente imaturos financeiramente. Nós estamos a sair de situações em que o Estado era extremamente provedor, em que subsidiava quase tudo. E saímos de um problema também, desde guerras e tudo mais, e que ainda reverberam até agora. O medo de ter a despensa vazia, o medo de não ter a casa própria, o medo de sair de repente, o medo de ser expulso. Nós vivemos ainda com base no medo. E se há um princípio financeiro é que pessoas medrosas não enriquecem. Pessoas medrosas tomam atitudes e tomam decisões más. Precisamos de levantar aqui a consciência sobre nós estamos a fazer as coisas por quem, afinal. Falou-se da banca, e é verdade, nós somos muito incumpridores, muito crédito mal parado, porque nós somos desonestos. Nós queremos encurtar caminho, nós queremos a facilidade, nós não queremos arregaçar a manga. Eu digo sempre aos meus alunos, todos, quando tu tens maior poder financeiro, tu tens maior poder de influenciar até o governo. Reparem nos Estados Unidos o que é que acontece. As pessoas não vão para a política, não vão para cargos públicos para enriquecer. Elas vão quando já estão ricas. Olhem para o primeiro-ministro de UK neste momento, do Reino Unido, da Inglaterra. Tem mais dinheiro que a rainha. Exatamente, ele não foi lá para enriquecer. E nós, os jovens, é que temos que começar a abrir a nossa mente para isso. Vê-se um crédito bancário, todo mundo a correr feito maluco. Abriu-se concurso do quilamba, quem podia, quem não podia. E depois vimos os dramas que foram. Pessoas achar que iam ter as casas e não iam pagar nada. Então, é elevar o nível de consciência. Antes de nós corrermos feito baratas tontas, nós temos que começar a olhar para nós. E falamos aqui, Europa e tudo mais. E o Daniel fez aqui uma explanação maravilhosa e fez uma comparação. E que acho que depois o Kelvin diz, mas na Europa é diferente e trabalhar em qualquer lado é fácil. Se tu fores trabalhar hoje para o McDonald's ou num restaurante, como disseste, vais ter um salário mínimo e que hoje para tu arrendares uma casa em Portugal, mínimo, um quarto, são 400 a 500 euros. E numa zona mais periférica, são 300 euros, no mínimo, um quarto, que tu partilhas com outras pessoas a casa. Portanto, não é assim tão simples como se diz que na Europa esta coisa é muito mais fácil e aqui para trabalhar num restaurante é muito complicado. Na verdade, não é. Agora, qual é o difícil que nós estamos a escolher aqui? Nós queremos continuar a perpetuar as facilidades. Queremos perpetuar aqui o caminho mais simples. E isso não vai nos levar ao progresso. Não se esqueçam, quando eu falo de finanças, eu sou educadora financeira, não é para criar riqueza só para nós. O mundo não se esgota no nosso umbigo. É para criar riqueza para a comunidade. E só assim é que vamos prosperar todos. Então, só queria dar esta chega. Parem e pensem um bocado, avaliem as vossas prioridades. Perguntem-se primeiro quem eu sou, por que eu tenho tanto desejo dessa casa própria? E se eu morrer? Falamos aqui de mulheres que não trabalham. A família tem que fazer plano financeiro
enriquecer o conjunto. E nós temos outros problemas. Temos muito adultério, temos muitas pessoas a esconder os seus rendimentos porque não querem partilhar com as esposas, com os esposos, porque têm outras relações e precisam dividir o pouco dinheiro que já existe em várias aldeias. Por isso é que quando morrem, as mulheres herdam dívidas que não sabiam que tinham. Então, se calhar, se começarmos a mudar este mindset e dizer assim, independentemente da minha mulher não trabalhar, o dinheiro é nosso, a gestão é nossa, porque nós fizemos um acordo do casal. Eu vou trabalhar, ela vai cuidar da casa. Tudo bem, mas vamos gerir em conjunto. E vamos criar riqueza os dois. A tua mulher pode não trabalhar, mas ela pode ser muito boa investidora, ela pode se profissionalizar, inclusivamente, se quiser. Então, precisamos de começar aqui a criar balizas e a pôr os pés mais no chão e a dizer que a responsabilidade é nossa, parar aqui com os facilitismos, porque isso não gera bons resultados no longo prazo. Era só isso. Boa facilitar agora. E intervenção, imagina se as crianças não estivessem em casa. Imagina. Tem que voar de volta, que já tenho a gritar, tia Neuza. Enfim. E thanks, facilitadora. Vamos ir falando. Pessoal, eu a todos agradeço a vossa presença, né? Estamos aqui quase 2 horas, quase 22 horas, em plena sexta-feira, supostamente dia do homem. Agradeço a todos vocês pela disponibilidade, foi uma masterclass incrível, inclusive até para mim, assim, são insights completamente que eu não estava à espera, da Neuza, do Leandro, do Daniel, até inclusive do Kelvin. Pessoal, many thanks, muito obrigado a todos, especialmente aos alunos do curso da renda passiva, já vi aqui vários, já vi aqui a Eunice, já vi aqui o Hernani, Miguel Portela, meu companheiro, grande Arnaldo Winchester, meu companheiro. Pessoal, vamos ir falando, agradeço a todos vocês, a disponibilidade, a COP também está aí, agradeço a todos a vossa disponibilidade, vamos ir falando, isto aqui vai ficar gravado, não sei, estou a pensar, é possível que fique gravado no YouTube e desde já vos peço, para quem ainda não subscreveu o canal, vá lá no YouTube, subscrevam no canal e tem muita coisa boa aí a vir. Então subscrevam, ativem o sininho, fiquem atentos. Agradeço a todos mais uma vez e bom final de semana para todos. Estamos juntos e no que precisarem, mandem uma mensagem no Instagram. O número de seguidores está a aumentar, está a ser difícil responder todo mundo, mas eu vou responder ao tempo devido. Ok, pessoal? Até já. Obrigado. Até já.